Nós queremos saudar aos amados e amadas irmãs, irmãos em Cristo Jesus, com a paz gloriosa do Senhor. Então, eu sou o vosso irmão Carlos, estamos por obra e graça do Senhor, pastor da ICPS, Igreja Cristã, Projeto Salvação, e gostaríamos de, numa breve mensagem, compartilhar com todos e todas uma mensagem que vai receber o título Vivendo sob a Profecia. Louvado seja o nome do Senhor. E para tal, eu convido aqueles que forem ouvir esse áudio que esteja abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, e que eu leio. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Até aqui, louvado, glorificado é o santo nome do Senhor. Eu te convido, nesta hora, a estar fechando seus olhos, para que nós estejamos apresentando-nos em oração diante do nosso amado Senhor e Salvador, do nosso Deus amado, quando nós dizemos, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai amado, Deus de misericórdia, nos abençoa, Senhor, neste momento em que nós debruçamos nossos olhos sobre a tua poderosa palavra, que gera vida e que nos faz transcender pela tua bondade, pela tua eternidade. Nos faça entender, Senhor, o profético, e que toda a nossa caminhada venha a ser debaixo da tua promessa, crendo que se cumprirá um dia em nossas vidas aquilo que, desde o seu chamado, tem se cumprido. Assim nos abençoa, se conosco,
abra o nosso coração, a nossa mente, para que de bom grado nós não só venhamos a ouvir, mas a entender e a praticar a tua poderosa palavra. Nós oramos assim no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, meus amados, minhas amadas, a verdade liberta, e isto nos basta. Glória a Jesus. E nós estamos entregando uma mensagem que diz: vivendo sob a profecia de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você, assim como eu, estamos vivendo debaixo da promessa de Deus? Se sim, glória a Deus. Se não, o nosso convite é para que você receba o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e faça uma aliança com Ele, e certamente você vai experimentar um novo nascimento, e a partir daí será direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, voltando ao texto bíblico lido, a palavra revela a presença de um homem e de uma mulher. Um homem chamado Simeão, que quer dizer ouvindo, e uma mulher chamada Ana, que quer dizer graciosa, cheia de graça. E o local em que eles se encontravam é exatamente em Jerusalém, e a característica daquele homem é a mesma característica ali de Jó, e que nós perseguimos todos os dias para alcançar este testemunho, que era um homem justo e temente a Deus. E como Jó, que foge do mal, foge do pecado. E ele tinha uma esperança, que era a consolação de Israel, ou seja, o cumprimento de Gênesis 3,15, prometida pelo Pai, quando o homem peca. Então, meus amados, minhas amadas, este homem, direcionado pelo Espírito Santo, é revelado a ele que ele não partiria antes de ver o Cristo do Senhor. Meu irmão, nós gostaríamos, minha irmã, de dizer a você: não parta antes de ver o Salvador em sua vida. Abrace o Salvador, porque isto vai fazer diferença para toda uma vida na eternidade. Então, o Espírito Santo, porque a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo revela a ele esta bênção. Então, ele é conduzido ali pelo Espírito ao templo, no momento em que o Senhor Jesus, ele é levado ali pelos seus pais para ser apresentado e em cumprimento ao uso da lei. E, meus amados, chegando ali Simeão, louvado seja o nome do Senhor, ele toma o menino em seus braços e imediatamente ele louva a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí ele entende de que Deus havia cumprido na vida dele aquilo que era a sua esperança. E ele diz: Senhor, podes despedir em paz o teu servo,
segundo a tua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Aqui ele já era um homem completamente realizado, com aquela experiência maravilhosa, experiência de fé, louvado seja o nome do Senhor, né? A mesma experiência que nós precisamos ter com o Senhor. E ele diz: os meus olhos já viram a tua salvação. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, como nós vamos ver o Cristo, o Salvador, pelos nossos olhos da fé, porque bem-aventurados somos nós, que não vimos, mas cremos, louvado seja o nome do Senhor. E Simeão dá um testemunho ali. O Senhor, preparaste perante a face de todos os povos a luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, era um homem conhecedor do profético. E José e Maria, pais de Jesus, se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Nós vamos perceber que Jesus, ele vem, rompe com a tradição religiosa, fala no Sermão da Montanha a qualificação daqueles que um dia precisariam ter para viver no reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai operar os sinais e maravilhas, mas o povo cego e surdo não receberam. Que tristeza! Mas eles foram avisados. Então, veja bem, e tudo aquilo que haveria de passar o Senhor Jesus, o Espírito Santo revela a Simeão e ele entrega naquele momento aos seus pais. E também, meus amados, minhas amadas, ali estava a profetisa Ana, em que ela já com quase 84 anos, lembrando uma bênção num período em que havia ali uma expectativa, ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, Israel dormia despreocupadamente na sua religiosidade. Aproximadamente 400 anos de silêncio profético, onde Deus já não falava mais com seu povo. Então, eles vão se entregar a mandamentos humanos e vamos perceber que juntamente ali com Simeão, a profetisa Ana, ela, naquela mesma hora, ela veio ali ao templo e ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Meus amados, minhas amadas, hoje se cumpre de igual forma a boa notícia de que Jesus é o Salvador. Quando ele maravilhosamente tem um encontro ali com o príncipe dos judeus e ele dá uma orientação. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. E ao mesmo tempo ele começa a se revelar como eu sou o pão da vida. É o Deus, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão,
minha irmã, ele vai cumprir o seu ministério confrontando os fariseus, confrontando os saduceus. Ele vai ali na casa dos desprezados, dos pecadores, e ele entrega a mensagem dizendo que eu vim em favor dos doentes, daqueles pecadores que estão sem salvação. E vai operar maravilhas. Alguns entendem, poucos, e outros não entendem. Assim hoje, a igreja que é edificada pelo Senhor Jesus, que é cuidada pelo Espírito Santo de Deus, preparando um povo para a volta do Senhor Jesus, preparando um povo que um dia estará na eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela precisa ter uma mensagem, e é uma mensagem pautada nas Sagradas Escrituras. Não é pautada no conhecimento e na vontade do homem, porque o conhecimento e vontade do homem tão importante no dia a dia, mas eu quero dizer para você que fica aqui, não transcende, mas a humildade, a vontade de servir a Deus, uma vida santificada, isto é, separada, e ouvir a voz do Espírito Santo, é isto que a igreja precisa estar comprometida em apresentar o reino de Deus, a forma como conquistá-lo e como guardar no coração e na mente com entendimento. Então, você vai ouvir a palavra, você vai entender essa palavra, lhe vai ser explicado o sentido dela, e ao mesmo tempo você vai aplicar esta palavra ao seu cotidiano. Então, o chamado é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque o pecado conspira contra o espírito. Porque o espírito, a função é de purificação do homem, fazendo retornar a plena comunhão com Deus, o Criador. Perdida no jardim do Éden, portanto, todos nós nascemos sobre o pecado, mas nós não precisamos e certamente não iremos permanecer nele, porque uma luz brilhou em nosso caminho. E esta luz é Cristo, o Verbo Criador, que nos deu vida e vida em abundância. E ao terminar essa mensagem, eu gostaria de convidar a você que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, não espere para amanhã. Procure uma igreja que pregue a palavra genuína, o Evangelho de Cristo, e busque a conversão, e certamente você terá uma nova vida, e se cumprirá 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aproveitamos para agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de entregar
esta mensagem e a você, em segunda instância, para te agradecer também por ouvi-la e dizer: há um convite para você, meu irmão, minha irmã. Viva debaixo da profecia e você verá que as lutas, as dificuldades, as incompreensões, tudo faz sentido num mundo corrompido. Então seus olhos serão abertos e a palavra de Deus irá imperar na sua vida. Porque o Espírito Santo, certamente, assim como fez com Simeão e Ana, estará fazendo com você. E você abraçará a mensagem da salvação. Deus os abençoe e nos abençoe.